De volta com Conversas Cruzadas desta quarta-feira, hoje discutindo a qualidade do ensino superior em Santa Catarina. Você pode participar do programa através do telefone, ligue para a gente, mande a sua opinião, faça a sua pergunta, o seu questionamento pela internet, por redes sociais, pelo Twitter ou até mesmo pelo seu e-mail. Nossos endereços passam com frequência durante todo o programa aí na sua tela. O César Simões, que é aqui de Florianópolis, ele pergunta ao Carlos, que é um dos diretores da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pergunta o seguinte: de que maneira o senhor avalia essas autorizações do MEC para a criação de cursos de direito? Algo, segundo ele, realmente alarmante atualmente, né? A tal ponto do ministro Marco Aurélio ter destacado isso em seu voto no dia de hoje, que ficou decidido que é constitucional o exame da ordem. É a pergunta que faz o telespectador. Eu acho uma pergunta muito pertinente e eu gostaria de ressaltar que mesmo a Universidade Federal não tem autonomia para a criação de um curso de Direito sem antes ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, além de outros cursos, como Medicina, por exemplo, nós temos que ouvir o Conselho Regional de Medicina, Nacional de Medicina, enfim. Eu acredito que alguns cursos, e um desses é o Direito, nós estávamos conversando ali fora, nós temos 30% das vagas oferecidas num país são para 3 cursos, entre eles o Direito. É Direito, Administração e Pedagogia, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. E nós temos falta de engenheiro, voltamos exatamente ao que eu estava falando antes. Então, nós temos que fazer uma avaliação muito criteriosa dessa abertura, esse número de cursos de direito que nós temos hoje no Brasil, e nós temos que fazer essa avaliação tendo em vista os resultados do exame da ordem, que realmente eu tive passando as vistas nos exames da ordem. Aqui em Santa Catarina até nós estamos numa situação mais confortável, mas tem vários cursos de direito que não tem nenhum aprovado no exame da ordem. Então realmente tem que haver um policiamento do MEC um pouco mais intensivo, com relação a esses cursos de direito que realmente formam, mas a pessoa não pode ser advogado, ele fica como bacharel de direito. Não pode advogar. E o acesso desses estudantes ao ensino superior, É um acesso realizado ou feito, dado essas condições ao estudante da melhor maneira possível? Ele é avaliado da maneira como deveria? Eu acredito que o mercado às vezes bota um pouco de regra, Então, as instituições privadas, elas vão ditando as regras do mercado e elas vão abrindo acesso ao ensino superior da forma como convém, de acordo com a demanda. Uns participam do sistema de ACAF através do vestibular, outros já têm outros critérios de avaliação. Essa é uma demanda no mercado. Talvez essa pergunta seja pertinente porque a gente está aí avaliando muito o acesso através do Enem. Então a gente já por 2 anos seguidos a gente teve aí alguns problemas, mas esse ano inclusive, mas no meu ponto de vista eu não tiro o mérito da implantação do Enem. Eu acho que toda melhoria tem que passar por um transtorno. Eu acho que nós estamos num processo de implantação de um sistema que tem tudo para dar certo, que tem tudo para começar. Eu acho que lá no início, quando queriam implantar, surgiu algumas ideias. Eu acho que nós fomos até críticos quanto a ele. Acho que todos envolvidos teve assim, uma parcela muito grande de crítica em relação ao Enem, mas hoje ele acontece e ele está evoluindo. E acho que é interesse de todos que ele realmente dê certo, porque pela primeira vez a gente está tendo aí uma forma de avaliação, que também vai servir como acesso. E está no caminho certo? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele serve para avaliar o estudante, no seu ensino médio e também como avaliação, como acesso também ao ensino superior. E mais uma vez, o exame está envolvido em polêmica, em denúncias de vazamento de provas, como ocorreu hoje, durante essa quarta-feira, em Fortaleza, Como é que fica a credibilidade de um exame que chega num patamar extremamente aceitável e importante? Talvez esse seja o principal problema do Enem. É porque a mobilização de pessoal, de estrutura, para fazer um exame nacional, ela é imensa. Eu tenho muita experiência de trabalhar no nosso vestibular aqui da UFSC, que já é imenso, com 30 mil, 40 mil candidatos. Já é uma cena de guerra.
lá dentro da Comissão Permanente de Vestibular, exatamente por causa do sigilo, por causa do bom andamento das provas, a confecção das questões, para que não haja vazamento em hipótese alguma, para que não haja, para que não seja anulado o processo do vestibular, que é um processo caro, é um processo que custa milhões para a universidade. Então, eu acredito que o principal problema do Enem é realmente o vulto que ele toma em se fazer no país todo. Mas ele tomou. Porque enquanto ele era um exame para verificar a qualidade do ensino, qualidade do ensino médio, ele ocorria de forma tranquila. A partir do momento que ele se tornou a oportunidade do ingresso na universidade, seleção, né? Exatamente. Ele passou a ter um outro valor, né? Ele passou a ter um outro valor. Eu acho extremamente positiva essa política, mas eu acho assim, a sociedade começou a olhar o Enem de uma forma diferente. A partir do momento que ele começou a ser via de acesso, aí começou, digamos, a especulação, né, e a busca de informações, porque uma questão que você consegue via uma informação antecipada, ela pode te garantir uma vaga, de repente, no curso de Direito ou de Medicina. Sem dúvida alguma, ele passou a ter uma outra importância, né, no cenário do país. E é um exame, é uma estrutura preparada para suprir essa importância? Aí a gente tem que fazer uma análise bastante fria e ela é longa. Mas o que o professor Carlos falou é fundamental e a professora Leonor complementou. A estrutura para 6, 7 milhões com vazamento dessas 13 questões, estatisticamente é desprezível. Estatisticamente. Sim. Porque eu também já trabalhei com processo seletivo, vestibular é cercado, é uma operação de guerra. É evidente que no mundo ideal não deveria acontecer. Agora, o que a gente tem que ter em mente com o Enem é o seguinte: ele é ótimo porque ele está servindo para avaliar o ensino médio. E agora ele tem uma outra fronteira que é como via de acesso para o ensino superior. Se a pretensão dos seus criadores é que ele venha se transformar, isso já foi dito pelo ministro da Educação e por outros, num processo parecido com o SAT americano, nós ainda temos que caminhar muito, muito. Qual seria o processo? Na verdade, o SAT nos Estados Unidos, o Enem falou-se em fazer 2 vezes no Brasil, nos Estados Unidos são 7 vezes ao ano. O acesso às instituições de ponta, que são feitas também com base no SAT, levam outras características do aluno, como as suas notas do ensino médio, seu envolvimento em programas de voluntariado. Uma avaliação mais gradativa, no caso. Mais ampla do que uma avaliação numérica. Claro que é fundamental. É evidente que ter um sistema de avaliação é melhor do que não ter nenhum. Mas como é novo o sistema de avaliação no Brasil, é louvável, desejável e necessário. Mas ainda temos que avançar e avançar muito. Isso nos leva a entender que o vestibular não é o melhor método de avaliação, porque vamos supor que o estudante se preparou, e a gente sabe que o estudante, aquele que se prepara mesmo, muitas vezes ele fica nervoso na hora da prova, ele se envolve, ele não dorme direito, e às vezes ser avaliado 1, 2 ou até 3 dias, enfim, eu tenho um pouco de medo dessa simplificação, se é o melhor ou se é o pior. Eu acho que isso a gente está tratando do futuro do país, tratando do futuro de indivíduos e da própria sobrevivência das instituições. Então, é importante a gente entender o que ele pode se prestar, de que forma ele pode ser aplicado e de que forma ele pode realmente corresponder aos anseios da sociedade brasileira. E tem mais uma pergunta aqui, agora de uma telespectadora, a Maria Aparecida, também de Florianópolis. Ela pergunta para a mesa o seguinte: a tendência é que as universidades passem a adotar sempre mais o Enem, mesmo com os escândalos de todos os anos, ou a tendência é que usem menos o Enem como critério para acesso? Olha, eu acredito que a tendência é usar mais o Enem. Eu acho que é uma tendência natural. Nós, né, em São José, já estamos estudando essa possibilidade de fazer o acesso através do Enem. Já estamos trabalhando com essa... usa ou vamos credenciar, exato, nós pretendemos nos credenciar, né, no ano que vem, quando abrir a portaria, para que nós possamos fazer o acesso através do Enem. E quando ela fala aqui, né, Leonor, em escândalo, né, ela nada mais do que ela está demonstrando um certo receio, justamente porque ele põe da credibilidade que nós conversávamos. Aí se coloca em questionamento a credibilidade não só do exame, mas não só da instituição do Ministério da Educação, mas da educação em geral no país.
Na verdade, isso aconteceu com a ENAD em alguns momentos também. Não de vazamento, acho que de questões, mas de questões equivocadas, de questões que tiveram que ser anuladas. E a partir desse momento, se perde a confiança no processo, se coloca em dúvida e realmente a sociedade se sente novamente refém desse tipo de situação ou desse tipo de mecanismo. É óbvio que a legislação da educação superior ela é clara. Cada instituição de ensino ela estabelece o seu critério de entrada, ela estabelece o seu processo seletivo. Está na LDB, né? Então cabe à instituição e também está no decreto que regulamenta o ensino superior. Então isso é livre, a instituição define o seu modelo de processo seletivo. Vai fazer uma prova, vai utilizar a Enem, ou vai fazer uma avaliação do currículo do aluno, o desempenho dele no ensino médio. A existência de ter um mecanismo de avaliação de entrada significa, em primeiro lugar, que não há vaga para todos. É óbvio que você não vai, quando você vai entrar num curso, por exemplo, na área médica, não é todo mundo que tem perfil. Então, você tem que ter um mecanismo. Mas o vestibular... Os testes vocacionados, em muitos casos... O vestibular, quando foi criado, na época que foi criado porque havia uma imensidão de pessoas querendo estudar e não havia vaga para todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um processo seletivo, você tem que criar uma prova para você selecionar as pessoas que vão estudar. Agora, temos também que, só uma parte também, avaliar que a apuração, né, dos problemas que aconteceram com o Enem foram muito eficientes, assim, né? Eles foram em cima, foram buscar as causas, tentaram, não se omitiram, né? Então isso eu acho que é uma credibilidade mostrando que quem está... Houve uma resposta imediata, pelo menos. Uma resposta imediata, né? Tanto claro no passado, que a ideia é sempre evitar que aconteça. Evitar que aconteça, mas podia se omitir, podia tentar amenizar, não, mas não foi isso que eu vi. Eu vi as pessoas tentando corrigir e apurar realmente o que aconteceu, né? Este é o Conversas Cruzadas pela TV Com, pela NET e também pela Via Max, hoje discutindo a qualidade do ensino superior em Santa Catarina. Participe, ligue para a gente, mande o seu e-mail, dê a sua opinião através do Twitter, também pela rede social, pela internet. Fale um pouco sobre esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o acesso, o sistema de cotas, né? De que maneira, qual é o momento desse sistema e de que maneira nós podemos avaliar esse sistema também como meio de acesso ao ensino superior. E também o ENAD, o ensino superior, precisa de avaliação. É o exame que avalia esses alunos que estão deixando o ensino superior. É uma avaliação positiva? Daqui a pouquinho no próximo bloco.